Olá, aqui é o professor Marcos Garcia e vamos para mais uma aula de processamento digital de sinais. O tema da aula de hoje é convolução. Na aula passada, a gente já iniciou um pouco a explicação sobre convolução. Então vamos ver o que a introdução do slide de hoje diz. Convolução. A relação entre a entrada de um sistema linear invariante no tempo, xn, e a saída, yn, é dada pela soma de convolução. Então, o que eu falei na aula passada, se eu tiver aqui a resposta ao impulso, eu consigo representar todo o meu sinal. Tendo minha resposta ao impulso, a resposta à amostra unitária, eu posso fazer a convolução com a minha entrada e eu terei a minha saída. Então, isso aqui, a convolução desses dois, eu terei então aqui, ó, y. Esse é o resultado da minha convolução. E é o resultado do meu sistema. Então, a convolução é fundamental para analisar e descrever os slits, né? Lembrando que slit é sistema linear invariante no tempo. A convolução é um operador linear e assim apresenta uma série de propriedades importantes, como, então, temos essas três importantes propriedades da convolução: comutatividade, associatividade e distributividade. Isso aqui é bem rápido de verificar, de ver, vocês vão ver que é bem simples, que é o operador convolução é muito parecido nessas propriedades com o operador de produto, de multiplicação. Então vamos para o primeiro. Comutatividade. Afirma que a ordem com a qual se faz a convolução de duas sequências não é importante. Então eu posso fazer x, operador convolução com h, né? X convolução com h, ou hn convolução com xn. Tanto faz, tem que dar a mesma resposta. Então, aí posso dizer que a ordem não é importante. Assim como o produto, se diz a ordem dos fatores não altera o produto, podemos usar aqui que a ordem também não importa. E aí a gente tem uma representação em diagramas de bloco disso. Então, tanto faz eu ter entrada xn num sistema que tem a resposta ao impulso hn, eu vou ter a mesma saída, yn, se eu tiver o hn como se fosse hn a entrada e o xn o sistema, e eu vou ter a mesma saída yn, ok? Então, x é x, aí na representação de diagrama de bloco, no tempo discreto, quando eu tenho esse diagrama, eu entendo que xn será feita uma convolução com hn, e eu vou ter essa resposta. Então, eu poderia, de alguma forma, entender que modificar, né? E aí o hn passa a ser minha entrada. Tá? E o meu sistema é a sequência xn. E eu vou ter a minha resposta. Essa aqui é a propriedade da comutatividade. Associatividade. Ele afirma que tanto faz eu posso fazer primeiro a convolução entre xn e h1n, para depois fazer a convolução desse resultado com o h2n. Ele vai ser igual se eu fizesse primeiro o h1 convolução com h2, para depois fazer a convolução do resultado desse aqui com o xn. Ambos têm que ter o mesmo resultado. Não importa a ordem que eu vá fazer essa convolução, ok? Aí, do ponto de vista de sistema, se dois sistemas com respostas a amostras unitárias forem conectados em cascata, um sistema equivalente é um que tem a resposta à amostra unitária igual à convolução H1n e H2n, como é colocado aqui embaixo. Então, se eu tenho em cascata no meu sistema, primeiro eu vou ter o sistema H1n
né, o sistema representado por essa resposta à amostra unitária, e depois o resultado dele vai passar pelo H2N. Então eu posso fazer uma convolução entre o H1 e H2N, que aí eu vou ter um sistema equivalente. Então, tendo um sistema equivalente, eu não preciso fazer essa operação mais. Vamos ver isso aqui no diagrama de blocos. Então, digamos aqui, ó, eu tenho aqui a minha entrada, e aí o meu resultado vem desses dois sistemas em cascata, ou seja, em série, um seguido do outro. Então, eu poderia fazer só só um bloco em que associe esses dois. Então, para isso, eu só preciso fazer uma convolução entre esses dois aqui, e eu vou ter aqui o meu sistema equivalente. Tá? Então, esses dois aqui tem que dar o mesmo resultado. Esse aqui é a propriedade da associatividade. Distributividade. Lembrando aqui que isso aqui é muito parecido com a operação de produto, né, de multiplicação. Então, se eu tiver algo multiplicando dois termos dentro de parênteses, eu posso distribuir, né, para fazer o produto separado. Assim como a distributividade, posso fazer a operação de convolução separado. Então, ou eu posso somar esses dois sistemas para depois fazer a convolução com a entrada, ou posso fazer a convolução com a entrada neles separados e depois somar. Okay? Então, do ponto de vista de sistema, se dois sistemas com resposta à amostra unitária H1 e H2 forem conectados em paralelo, um sistema equivalente é um que tem resposta à amostra unitária igual à soma de H1N e H2N, como a gente vê aqui embaixo. Então, o sistema equivalente de dois sistemas que estão em paralelo é a soma dos dois. Vamos ver lá no diagrama que é mais fácil de enxergar isso. Então, eu tenho dois sistemas que estão em paralelo. Okay? Ambos vão receber a mesma entrada. E aí o resultado deles vai ser somado. Tá? Então, como é que a gente representa esse aqui? Só para... Então, nesse caso aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, como é que a gente representaria isso aqui? YN vai ser igual a XN convolução H1N somar, eu falo somado, escrevo igual, lá, mais XN convolução H2N. Esse é o caso aqui desse lado aqui. Então, como é que eu posso interpretar esse aqui? Esse aqui vai ser, então, YN. Ele será igual XN, que vai fazer uma convolução com o sistema somado. Então, vou botar aqui, uma chave. H1N mais H2N. Certo? Então, esses dois aqui, esses dois diagramas, né, tem que dar o mesmo resultado. Agora, vamos aprender a realizar uma convolução, aprender a como calcular uma convolução. Existem várias formas, mas as duas formas que irei ensinar são método grafo
e o cálculo direto. Então, primeiro vamos verificar aqui o método gráfico. Um método gráfico, você vai pegar duas sequências já definidas, uma representando o xn, outra o hn, né, a resposta ao impulso, e queremos fazer a convolução dos dois, né? Então, aqui são os passos para se realizar a convolução a partir do método gráfico. Primeiro, faça o gráfico de ambas as sequências xk e hk com funções de hk. Então, as funções são dadas em xn e hn. Então, o que ele está falando aqui, ó, é para eu converter o xn para hk. O xn passará a ser chamado de xk. E meu hn passará a ser hk. E o meu n, né, passará a ser k. É isso que ele está falando aqui. Aí você escolhe uma das sequências, digamos, o hk. Na verdade, a gente costuma usar o hk. No exemplo, a gente vai usar o hk. Mas poderia ser o xk. E faça a inversão no tempo. Para formar a sequência, como a gente faz a inversão, então o hk... Vou dar aqui um ponteiro. O hk passará a ser h menos k. Foi feita a inversão, né? E aí, você vai deslocar o gráfico do hk uma vez por... de acordo com o n que eu quero saber o valor da minha resposta. Então, desloque n a sequência invertida no tempo. Tá meio difícil de entender essa frase, mas quando for por exemplo, isso aqui vai ficar explicado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o gráfico e vou ficar voltando para cá para a gente ficar realmente verificando aqui esses passos, né, essas instruções. Aí, o que você vai fazer? Vai ter os dois gráficos, você vai multiplicar as duas sequências. Então, cada uma das amostras de cada uma das sequências serão multiplicadas e se somará o produto delas, né? E aí, esse produto será o yn, ou seja, será a saída naquele instante. Esse processo é repetido para todos os deslocamentos possíveis de n. Então, eu vou repetir esse processo para eu saber a resposta em todos os instantes. Então, vamos passar aqui para um exemplo. Aqui o exemplo, eu tenho o xn e o hn. Só que, se você for ver, o primeiro passo é converter o todo n para k. E já foi feito isso. Então, vamos ver qual é o primeiro passo. Vamos fazer, vou aqui ilustrar o primeiro passo. Então, originalmente, a sequência era xn, né? Então, se fez a conversão para xk. Originalmente era hn, aí se faz a conversão para hk. E aqui também, aqui era n, aí se faz a conversão para hn, para k. E aqui era n também, aí se faz a conversão para k. Beleza? Esse é o primeiro passo aqui do método. E aí, qual é o segundo passo? Escolha uma das sequências, digamos o hk, e inverta no tempo para formar a sequência h menos k. A gente vai pegar, então, esse hk e a gente vai inverter esse gráfico aqui. Poderia ser feito com xk, mas aí a gente escolheu aqui fazer com hk. Então, olha lá. Isso ainda não foi feito nada, né? Só pegamos esse gráfico aqui, colocamos embaixo desse aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Então, o segundo passo é inverter o hk. Então, olha aí, invertemos e ficou h menos k. Deu para ver a inversão? Certo? Então, está aqui. Segundo passo, invertemos. Ok? Vamos voltar só para ver qual era o segundo passo. Terceiro passo.
Desloque o n e a sequência invertida no tempo. Ah, tá. Eu vou colocar no n que eu quero. E aí você multiplica as duas sequências. Então vamos fazer isso aqui. Então, eu não vou ainda deslocar, porque o primeiro que eu quero vai ser o meu y0. Então o que eu vou fazer? Então o n é 0. Então não vou ainda fazer nenhum deslocamento. Então no y0, lembra, eu vou multiplicar todos os instantes. Então aqui ó, fica 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. Ok? Somo 0 com 0. Aí aqui eu vou ter 1 vezes 1 é 1. Então, qual vai ser a soma dos produtos? Vai ser 1 desse aqui, 1. Não sei, eu vou repetir que eu não... Eu vi que eu estou sem a seta. Aí, talvez não dê para ver o que eu estava apontando. Vamos, de novo aqui, ó. Vamos multiplicar cada uma dos produtos. Quer dizer, um dos instantes. Então, esse 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. Ó, já tem um valor diferente de 0 aqui. E aqui em diante, ó, 1 vezes 0, 0, então só vou ter esse 1 aqui. Então, meu y0 vai ser 1. Então, por isso aqui, ó, no meu instante 0 aqui, ó, aparece aqui 1. Então, nós vamos deslocar. Vamos fazer o deslocamento aqui, que é o que diz lá no terceiro passo. Então, fazendo o deslocamento, repare aqui, ó, como vai mudar de H1K, o deslocamento não é... Eu vou somar menos 1, certo? Então, vocês vai ver que aqui vai virar de H menos K, vai virar H1 menos K. Porque eu vou atrasar aqui. Então, atrasando, 1, 2, 3 e atrasamos. Certo? Teremos H1K. O que é o... Para quem não entendeu esse H1 menos K, qual era antes? Antes nós tínhamos... Onde eu vou escrever isso? Escrevo aqui do lado. Antes nós tínhamos menos K, né? Aí a gente fez um atraso. Foi isso? Então fica... Como a gente está trabalhando com K, não, então fica FK K menos 1. É isso? Então, isso aqui é uma função, é uma transformação da variável independente. Então, eu vou transformar aqui, ó, meu K. Então, eu vou ter, quando passar para cá, eu vou ter o seguinte, H menos, aí todo K vai virar K menos 1. Então, fica menos K menos 1, certo? E aí, isso aqui é igual a K, aí com menos, né, vou aplicar o negativo, né, então o 1 vai, para não ficar com menos aqui na frente, então fica menos com menos 1. Aí fica mais 1, então vou botar aqui 1, e aí esse menos com mais, menos K. Menos K. Então por isso aqui, ó, fica H1 menos K, certo? Então, vou dar seta aqui. Vamos fazer as multiplicações. Então, aqui, ó, 0, 0. Aqui, ó, vou ter 0 com 3, 0. Aí eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 2. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Lembrando que agora é o y. Opa. Aqui vai ser o y1 que a gente vai trabalhar, né? y1.
Então, eu já achei aqui, ó, aqui até aqui é 0. Então, ó, essa multiplicação 1 com 2, eu vou ter 2. Correto? 1 vezes 1. Então, aqui, ó, mais 1. E aí, depois, 1 vezes 0. Aqui no instante 3, né? E aí vai ser 0. Então, meu y na posição 1 vai ter o valor 3. E olha aqui o 3 aparecendo aqui, ó. Lembrando que aqui embaixo a gente está desenhando o yn. Tá? Então, y na posição 0 é 1, a gente calculou ainda agora. Y na posição 1, que a gente calculou aqui agora, vai ser 3. Vamos para a próxima. Então, na próxima a gente vai dar mais um salto. Então, a gente vai pegar o H e vamos atrasar mais uma vez. Então, 1, 2, 3 e pronto. Atrasamos. Ok? E aí, de H1 menos K, virou H2 menos K. Certo? Já expliquei como isso acontece. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Lembrando que agora a gente está fazendo o y2. Então, vamos lá. Aqui no instante 1, vou ter 1 vezes 3. 1 vezes 3, que vai dar 3. No instante 2, eu vou ter 1 vezes 2. Então, aqui, ó, 3, vou colocar mais 2. E aqui, ó, no instante 3, eu vou ter 1 vezes 1. Vou botar aqui, ó, mais 1. Ok? E agora eu somo todos os produtos. Vou ter aqui, ó, 6. Então, a gente vai olhar aqui no gráfico do YN. Vamos ver aqui no instante 2. Aqui, ó, o valor 6. E assim vai. Se eu for fazer os outros, deixa eu mudar de cor aqui. Cadê? Vou mudar de cor aqui minha caneta para não... Então, digamos que eu fosse fazer mais um deslocamento. Aí eu teria então o H3 menos K. Correto? Aí eu teria o seguinte, eu teria esse cara aqui, ó. Para cá, eu teria esse aqui para cá. E eu teria esse aqui. Certo? E aqui, aqui já estaria zerado. E aí eu fosse fazer a multiplicação. Aí ficaria, eu teria y3, né? Aí vamos fazer as multiplicações. Fica no instante 2. Antes do instante 2, a gente vai ver que vai ser tudo zero. Então, no instante 2, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3. No instante 3, eu vou ter 1 vezes 2. Vou ter 2. E aí, no instante 4, a gente já começa a zerar. Então, no instante 3, minha resposta será 5, quando eu somar os produtos. E aqui, ó, e aparece o 5. E aí é só seguir essa sequência que é a lógica que tem que dar isso aí. Aí a gente também pode deslocar, adiantar, né? A gente só atrasou o sinal, a gente pode atrasar. Então, ó, aqui temos o original. Se eu deslocar para trás ou adiantar, eu vou ter o seguinte. Vou ter essa sequência aqui. Certo? E aí, se a gente for multiplicar, a gente vai ver que todos dão zero. Então, a gente... só mudar a cor aqui, de volta para o vermelho. Então, seria o cálculo do y
menos 1. Certo? Mas aí, se a gente for ver aqui, ó, fica 0 vezes 3, 0 vezes 2, 0 vezes 1, tudo dá 0. E aqui, ó, no instante 1, vou ter 1 vezes 0 e vai dar 0. Então, a gente já verifica que o y menos 1 dá tudo 0. E se eu for adiantar mais ainda, já sei que vai dar 0 também. Então, esse cara aqui, ó, é o cálculo desse ponto aqui, que dá 0.